Pessoal, então aqui uma explicação do trabalho prático. Ele está no tópico segunda metade, atividades avaliativas. Ele pode ser feito individual ou em dupla. Vale 35%, né, do total da disciplina. A data máxima para envio é dia 14 de julho, numa terça-feira, até às 19. Até às 19, porque nós temos apresentações no dia 14, a partir das 19, e no dia 16 também a partir das 19 horas. Então, todos os grupos ou os alunos, né, cada aluno, tem que enviar até o dia 14 de julho, até as 19 horas. O trabalho são várias questões em Python, né, para resolver em Python, algumas aplicadas a redes, outras nem tão aplicadas assim. Então, a proposta do trabalho, utilização da linguagem Python para a resolução de exercícios variados, incluindo os relacionados à administração de redes. Envio do trabalho. No, no trabalho passado, eu permiti que mandassem pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo Google Sala de Aula. Nesse trabalho em específico, dessa segunda metade da disciplina, o envio será apenas pelo Google Sala de Aula, exclusivamente pela plataforma. Para quem for fazer em dupla, não é necessário que todos enviem, pode ser apenas um integrante da dupla. E vocês têm que me enviar, logicamente, todos os códigos criados para a resolução do trabalho. As apresentações, dia 14 ou dia 16, e vai ser via o Google Hangouts Meet. Para quem for fazer em dupla, ambos devem participar da apresentação. Então, ambos devem estar presentes na nossa reunião, nosso encontro síncrono. Pode ser que apenas um integrante presente, só que eu posso fazer pergunta para qualquer um dos integrantes do grupo, ok? Não precisa que os dois me apresentem, mas eu posso perguntar especificamente para um ou para outro. E aqui, pessoal, são os horários de apresentação. Então, cada aluno ou cada dupla terá 20 minutos para apresentar o trabalho, tá bom? E aí vocês podem escolher se vai ser no dia 14 ou no dia 16. E escolher também o horário que vai apresentar. Quem determina isso, qual critério é usado, é a ordem de chegada. Então, o aluno ou dupla que definiu a de apresentação e enviar primeiro ao professor, terá preferência. Então, a dupla ou aluno que me mandar primeiro no WhatsApp, olha, vamos apresentar no dia 16, de 19h20 a 19h40. Daí, então, essa dupla terá preferência, tá bom? Vocês não precisam assistir todas as apresentações. Quem quiser pode assistir, mas quem não quiser, é obrigatório só estar na apresentação do seu trabalho. E aqui é o valor de cada um dos exercícios. Então, do 1 ao 20, são 20 exercícios, cada um vale 0,1, tá bom? Do 21 ao 23, são 3 exercícios, cada um vale 0,5, totalizando, então, 1,5. 1,5 com mais 2 pontos, 3,5. Perfeito? Esses três últimos valem mais porque eles são aplicados à parte de redes. Pessoal, então, esses primeiros exercícios são bem simples, né? Eles são de treinar a questão de tipos de dados, de impressão, de mensagens para o usuário, usar if, usar else também, tá bom? Esse primeiro é tranquilo, não tem dificuldade, o segundo também não, o terceiro não. O quinto, tem uma consideração nesse quinto que é a seguinte, como que você vai determinar se a data é válida ou não? Bom, alguns meses têm 30 dias, outros têm 31 dias, ok? Então isso é uma verificação que tem que ser feita. Além disso, tem o mês de fevereiro, que tem 28 ou 29 dias, tá bom? Isso também tem que ser feito. Então, se o usuário digitar dia 29 de fevereiro de um determinado ano, tem que verificar se esse ano é bissexto para verificar se é uma data válida, tá bom? Então, se for um ano bissexto, dia 29 de fevereiro é uma data válida. Se não for um ano bissexto, o dia 29 de fevereiro não é uma data válida. Então, desses 5 primeiros, o quinto é um pouco mais complicado, tá bom?
Mas a ideia é essa aí, ó. Atenção especial nessa parte de ser ou não ser bissexto o ano. Sexto exercício tranquilo, sétimo também, oitavo também. Ok, começa aqui essa parte que a gente usa a lista, né? Vetor de 10 caracteres, dois vetores com 10 elementos cada. A parte de arquivos também é tranquila. No momento que vocês vão estar assistindo esse vídeo aula, vocês não vão ter aprendido sobre arquivo ainda, mas a gente vai ter aula específica para apresentar como manipular arquivos em Python, tá bom? Então não tem problema essa parte aqui não. Ok, tá. Mesma coisa esses últimos aqui, ó, de fazer função. A gente não aprendeu ainda, tá bom? Mas vai ter uma aula específica que a gente vai aprender função, que é a mesma aula que a gente vai aprender arquivo. Então não se preocupem com essa parte aqui, mas podem ir fazendo caso consigam fazer. Perfeito? Tá. Pronto. Bom, vamos aos que são mais importantes aí, que valem mais pontos. O exercício 21. Eu vou ter esse arquivo de entrada, com vários endereços IPs, tá bom? E aí eu tenho que gerar um arquivo de saída, nesse formato aqui. Nesse arquivo de saída, eu vou colocar os endereços que são válidos e logo abaixo os endereços que são inválidos. Tá, mas como fazer isso? Bom, o que é um endereço IP válido? Ele contém 4 octetos, que são esses 4 octetos aqui. O primeiro octeto tem que estar entre 1 e 223. Então, por exemplo, ó, aqui está ok, aqui está ok, aqui também. Aqui já não está ok, tá bom? Então, esse daqui já não é um IP válido. O primeiro octeto não pode ser 127. E os últimos 3 octetos devem variar entre 0 e 255. Aqui está ok, aqui também, aqui também, aqui também e aqui também. Esse daqui não está respeitando essa última regra, tá bom? Não é 255, né? Está em 256. E esse daqui também não, ó, 345, quando ele poderia variar entre 0 e 255. Tá bom? Então, implementar, né, fazer um script com essas regras aqui para verificar se é um IP válido ou se não é um IP válido. E aí já é um arquivo de saída nesse formato aqui. Quais são funções que vocês podem utilizar? Funções pré-definidas que eu coloquei aqui, né? Como assim pré-definidas? Que já existem na linguagem Python. A primeira é a split, divide uma string em uma lista usando um separador. Como que a gente usa essa função? Vou pegar um exemplo aqui. Colocar, por exemplo, um endereço IP dessa forma aqui, tá bom? O que eu falei que a função split faz? Ela divide uma string em uma lista, tá bom? Então vamos dividir aqui, ó. Vamos colocar assim, octetos é igual a ip.split. Aqui dentro do parênteses eu coloco como que eu vou dividir essa string. O importante nesse exercício é dividir a string em 4 octetos. O que separa um octeto do outro octeto? O ponto. Então, vou colocar aqui, ó, ponto. E aí eu vou estar separando essa string aqui em 4 pedaços. Então, vamos imprimir octetos aqui e testar. Octetos, nesse momento, é uma lista. Tá vendo? Ó? Primeiro elemento da lista 200, segundo 139, terceiro 85 e quarto 33. Eu quero imprimir, eu quero verificar elemento por elemento, ou seja, octeto por octeto. Como que eu faço? Acesso os elementos da lista como se fosse um vetor. Então, octetos na posição 0 é o 200. Octetos na posição 1 é o 139. Octetos na posição 2
é 85. E octetos na posição 3 é o 33. Beleza? Então, vocês podem usar esta função aí para ajudar na resolução do exercício. Outra função que vocês podem utilizar é o append. Mas como assim utilizar o append? Bom, vamos lá. Vocês vão estar lendo o arquivo de entrada INDESP por INDESP. Então, vocês já não vão conseguir salvar no arquivo de saída diretamente. Vocês vão ter que ler todo esse arquivo para depois salvar no arquivo de saída. Como fazer isso? Vocês podem criar listas auxiliares como se fosse dessa forma aqui, ó. IPs válidos, IPs inválidos, tá bom? Então, o que acontece, ó? Eu analisei esse DSP, esse primeiro DSP, verifiquei que ele é válido. Então, o que eu faço com ele? Adiciono na minha lista de IPs válidos. Perfeito? Então, o append, o que ele faz? Ele adiciona um elemento na minha lista. Tá bom? Se for um IP inválido, só colocar IPs inválidos.append e adicionar aquele IP. Tá bom? Aí depois que vocês leem todo o arquivo de entrada, vocês vão ter duas listas. A lista com os IPs válidos e a lista com os IPs inválidos. Com essas duas listas aqui preenchidas, vocês vão salvar elas no arquivo de saída. Primeiramente, pegando elemento por elemento da lista de IPs válidos e depois elemento por elemento da lista de IPs inválidos, para ficar formatado como está aqui o exemplo. Perfeito? Então, a função append adiciona um elemento no final da lista. Passando aí para o próximo exercício. O exercício 22. Ele não é tão difícil fazer, tá bom? É trabalhoso porque tem muita parte de concatenação de strings, mas não é tão trabalhoso, não é tão difícil fazer, não. Bom, qual que é o primeiro passo aí? Tem esse arquivo de entrada com o nome, né, e a quantidade de bytes que cada funcionário está ocupando, beleza? E aqui é o arquivo de saída. O arquivo de entrada tem o nome usuários.txt e o arquivo de saída tem o nome relatório.txt. No arquivo de saída, tem essa formatação aqui, ó. A primeira coluna é o número, segundo usuário, terceiro espaço utilizado e quarto porcentagem do uso. Isso vocês têm que fazer desta forma que está aqui, tá bom? Aí depois tem cada usuário. Nessa parte aqui, ó, ele está convertendo o número de bytes, né? Quantos bytes, convertendo em megabytes, tá bom? Aí se vocês colocarem aí, ó, a divisão, vocês vão ver que dá certinho, ó. Vou colocar aqui para vocês. 4561, né? Isso aqui é a quantidade de bytes. E aí, a gente divide por isso daqui, né? Isso daqui é o quê? 1024 vezes 1024, que é quantos bytes tem um megabyte. Eu dividindo isso daqui dá 434,99. Tá? Então, conforme está aqui, 434,99. Se vocês fizerem a continha usando o Python lá, ela vai aparecer esse valor aqui gigante, ó, com várias casas decimais. Para vocês não usarem todas as casas decimais, vocês podem usar a função round. Ela arredonda aquele valor. Como assim? Vamos testar com um exemplo novamente. Então, megabytes, fiz essa divisão e agora vou imprimir megabytes. Olha lá, 434,99, um monte de casas decimais. Como que eu faço para arrumar isso? Coloco a função round, bom, e especifico quantas casas decimais que eu quero ter. Especifiquei aqui que são apenas 2 casas decimais. Prontinho, resolvido. Então, a dica desse exercício é utilizar essa função round. E aqui a porcentagem do uso. Como assim porcentagem do uso? Eu somo isso daqui tudo deu
2.581,57 megabytes. E aí eu vejo qual que é a porcentagem que o Alexandre está usando nesse total. Então, 434,99 dividido por isso daqui dá 16,85%. E assim por diante. Ok? O espaço médio ocupado é só fazer o quê? A soma disso daqui tudo, que é 2.581,57, dividido pela quantidade de usuários, que são 6 usuários. Então, simples fazer essa parte. Parte mais difícil aí é a formatação, né? Deixar como está pedindo o arquivo. Como está formatado esse arquivo chamado relatório.txt. E o último exercício, né? Certos usuários estão com caixas de e-mail muito grandes, mais de 200 megabytes. Qual que é a ideia dele aí? Ó? Para os usuários que têm caixas de e-mail muito grandes, está sendo difícil ler todos os e-mails. Então, a ideia é pegar esses usuários que têm muitas mensagens e dividir elas em caixas menores. Então, vamos supor que o usuário Matheus está com a caixa de e-mail muito grande. O que eu faço? Eu vou dividir essa caixa de e-mail em várias caixas pequenas. Tá bom? Como que eu faço isso? Bom, quais são as dicas? Primeiro, verificar qual padrão se repete em cada mensagem. Então, aqui tem um exemplo ó, da caixa minha de e-mail, por exemplo. Tá bom? Aqui eu tenho duas mensagens nessa caixa de e-mail. Ó, e eu consigo identificar que cada mensagem ela tem um padrão para começar, ó, que é esse from aqui. Ó. Então, esse from é quando eu sei que começou a mensagem. Aqui começou a segunda mensagem. Um detalhe importante para não dar zebra, não dar errado, é que eu verifico a partir desse from com espaço e não desse from com dois pontos, tá bom? Então, o que marca o início de cada mensagem é o from e em seguida o espaço, e não o from em seguida dois pontos, tá bom? Tá, qual que é a ideia aí? Então, eu vou identificar qual padrão se repete em cada mensagem e aí eu vou dividir o meu arquivo, minha caixa de e-mail, em caixas menores. Como que eu faço isso? Eu posso dividir pela quantidade de linhas. Então, eu posso tentar colocar, por exemplo, em cada caixinha pequena de e-mail, 30 linhas. Tá bom? Então, a caixa 1, 30 linhas. Caixa 2, 30 linhas. Caixa 3, 30 linhas. Caixa 4, 30 linhas. Daria certo? Nem sempre daria certo. Por quê? Pode ser que a minha 30ª linha esteja aqui, ó, no meio da mensagem. Então, qual que é o desafio de vocês? Tentar, né, que cada caixa pequena fique com 30 linhas, mas se chegar na 30ª linha e tiver aqui, ó, eu vou ter que ir lendo linha por linha até chegar no final da mensagem, tá bom? Então, aí no final, você pode ser que a sua caixa de e-mail, que é um arquivo apenas, se transforme em 10 arquivos, 10 caixas menores. E aí, um arquivo vai ter 30 linhas, o outro vai ter 32, o outro vai ter 35, o outro 37. Todavia, vai ter uma divisão, né? Não exatamente, né, perfeita divisão, mas na média, 30, 35, 33 linhas por caixa de e-mail. Ok? Então, a ideia do exercício é essa aí. Ó. Aí a gente vai tirando dúvidas ao longo das nossas aulas. Tá bom? Bom trabalho.